Muito bem, nós vamos retomar esta aula que ficou pela metade, passando uma primeira recordação do que nós vimos até o momento, para podermos avançar. Como vocês se lembram, nós discutimos que todo o conjunto de técnicas que vem pela frente dependem deste conceito de probabilidade. Bom dia. Nós precisamos, portanto, entender, além de probabilidade, entender bem os fenômenos e as funções de distribuição de probabilidade, que é de onde nós vamos tirar boa parte dos nossos critérios e conclusões nos testes estatísticos, tá certo? Nós vimos na aula passada que nós trabalhamos com probabilidade já intuitivamente, é aquilo que a gente chama de probabilidade subjetiva. E nós falamos muitas vezes em termos probabilísticos, mas de uma maneira apenas intuitiva. Nosso interesse vai ser caracterizar a probabilidade objetivamente. Fazer contas, cálculos, de tal maneira que eu tenha uma estimativa mais próxima da probabilidade do evento que me interessa. Tomamos como exemplo, inicialmente, aquele caso dos pacientes do pronto-socorro em que nós fizemos a medida de sódio sérico, a natremia. E vocês se lembram que existe um conjunto de valores que vai de 116 a 170 nesse experimento aqui, nesse projeto, em que há uma frequência variada para cada valor em 734 pacientes. Nós reparamos que existe uma tendência central, onde a maior parte dos valores mais frequentes está no centro desta distribuição. E aí aparece a noção de distribuir, né? Como é que estão distribuídos as frequências destes diferentes valores de natremia? Então, existem valores bastante extremos, né? Como 116 aqui, que tem um paciente, e 170, que também só tem um paciente. Então, tem baixa frequência. E aqui no centro, entre 135 a 145, nós temos a maioria dos valores amostrados, tá certo? Isso por quê? Vocês já imaginam que essa é uma faixa de variação fisiológica. Para o organismo funcionar, tem que estar dentro de uma faixa bem comportada, os eletrólitos principalmente, né? Porque são responsáveis por modificações de membrana. E aí qualquer excesso ou qualquer falta ou qualquer desbalanço de eletrólitos vai levar a um colapso celular. Muito bem. Do ponto de vista da frequência ou da estimativa de probabilidade, eu posso tirar diretamente de um ensaio como este, de um estudo como esse. Eu posso perguntar qual é a probabilidade de sortear ao acaso uma pessoa com valor 137. Eu posso calcular isso diretamente deste conjunto aqui. Basta que eu vá no 137 e constate que eu tenho 62 indivíduos com este valor, 137 miliequivalentes por litro. Como são 62 em 734, fazendo essa divisão, eu tenho aqui 8,5% de probabilidade de sortear um paciente ao acaso com este valor. Eu gostaria de lembrar para vocês que não nos interessa o ponto 137. Geralmente nos interessa uma variação em torno de uma certa faixa, porque o ponto é um sorteio lotérico, seria. Qual é a probabilidade de eu sortear um número 137? Seria uma loteria, isso não tem muito interesse. O que interessa é a faixa, uma faixa aberta, dizendo, bem definida, onde eu possa constatar que a população tem aquele comportamento majoritariamente. Então, retomando aqui a ideia, eu posso perguntar para esse conjunto de dados qual é a probabilidade de encontrar um paciente entre 136 e 146 miliequivalentes por litro. Essa pergunta ganha um pouquinho mais de interesse. Por quê? Justamente eu quero determinar qual é a chance da população cair nesse intervalo. E aí, fazendo a soma de cada medida, de cada frequência de cada medida, na verdade, né? Eu tenho 55 pacientes com 136 MECs, 62 pacientes
com 137, aí vai daí para frente. Nós temos que 408 pacientes desses 734 estão nesta faixa de interesse. Portanto, a probabilidade daqueles indivíduos caírem nesta faixa é de 55,6%. Evidentemente, seria muito pouco perguntar a probabilidade para um grupo que eu já conheço. A ideia de fazer uma amostra, de representar a população, é extrapolar este valor agora para o conjunto dos humanos, por exemplo, ou para os pacientes que frequentam o pronto-socorro, ou para a cidade de São Paulo. Eu tenho que aproveitar melhor este tipo de estudo para gerar um conceito que eu possa inferir para uma população maior. Então eu poderia dizer aqui, a partir deste estudo, que se eu sorteasse um de vocês, eu teria uma probabilidade de 55,6% de pegar essa pessoa estar entre 136 e 146 miliequivalentes por litro. Então eu passo a fazer uma inferência, que é o mecanismo que nos interessa, e não apenas calcular a probabilidade para o grupo amostrado. O grupo serve para representar a população, na verdade. E aí a gente faz raciocínios probabilísticos para inferir para o conjunto da população. Tá? Isso vai ser muito importante também para a determinação de valores de referência, aquilo que a gente chama de valor, valor normal. O paciente está com valores normais de sódio. Normais por quê? Porque cai dentro daquele comportamento central da distribuição. Tá bom? Então vamos em frente aqui. Aqui mais uma ideia, lançando mão aqui de um intervalo mais aberto, né? Probabilidade de ser maior do que 147 maior ou igual a 147 miliequivalentes por litro. Então eu tenho 5% só, 5,6% dos pacientes acima de 147 miliequivalentes. Mostrando que isso aqui, então, é aquilo que a gente chama de cauda da curva. É a parte mais baixa. E tem duas caudas essa curva, né? Percebem? Nós vamos ver a anatomia da curva no futuro. Essa questão da cauda e tudo mais, tá? Muito bem. Lembramos também a vocês que a probabilidade tem essa característica. No nosso mundo aqui, aristotélico agora, nós vamos trabalhar com a lógica clássica em que probabilidade varia entre 0 e 1. Existem outras lógicas, como as paraconsistentes, que não respeitam este limite e há probabilidades que superam o valor 1. Porém, isso é um outro caso, é uma outra lógica. A nossa lógica aqui é a mais clássica. E vocês têm que entender, então, que de 0 a 1, com esta propriedade eu consigo fazer algumas contas, né? Se eu tenho uma probabilidade, eu posso calcular a outra a partir da subtração de 1, ok? Vamos pegar agora algumas variáveis e falar sobre distribuição de probabilidades em variáveis diferentes. Este exemplo já é característico, já é conhecido. Número de medicamentos ou de drogas usados por gestantes lá na região oeste, por exemplo, lícitas e ilícitas, né? E aqui nós temos gestantes que não tomam nenhuma droga até gestantes que tomam 12 drogas. Se eu representar graficamente essa situação, nós vemos que existe aqui um delineamento que me mostra o quê? Que há uma assimetria nessa distribuição. Essa distribuição é assimétrica, com os valores maiores aqui concentrados no início da distribuição. Ou seja, gestantes que tomam nenhum ou poucas drogas, fazem uso de poucas drogas, são a esmagadora maioria, né? E eu posso calcular diretamente a probabilidade de uma gestante tomar 0, 1, 2, 3, etc., meramente dividindo o valor da frequência pelo número total de gestantes amostradas. Então, já estamos repetindo aqui, né? Para calcular probabilidade, o mecanismo mais rápido é esse. Diretamente aqui dos dados, fazendo uma conta de divisão. É importante dizer que esta variável aqui é quantitativa, certo? Número de drogas usadas pelas gestantes. É um número natural, um número inteiro. Portanto, é uma variável quantitativa discreta. Sempre que vocês olharem para a variável, classifiquem imediatamente, tá? Bate o olho e classifica. Aprendam a fazer isso agora, porque disso depende a decisão futura dos testes. Então, esta é uma variável quantitativa discreta. Apesar de discreta, ou seja, ela salta de 0 para 1, de 1 para 2, não há nada no intervalo aqui, não há continuidade,
A nossa tendência, a nossa vontade é transformar isso aqui numa função contínua, tá? Porque isso, nossa, que eu digo assim, de quem trabalha com probabilidades, facilita muito a operação dentro de um sistema informático, de um sistema computacional, de um software. Ao invés de eu fazer esta soma aqui, ó, eu quero saber qual é a probabilidade de uma gestante tomar de 0 a 2 drogas. Ao invés de fazer essas contas todas, eu tenho uma função aqui contínua e eu calculo o intervalo, aplicando as noções de integral, tá certo? Embaixo da curva, né, eu tenho uma área. Esta área soma 1, que é a probabilidade total. Portanto, eu posso trabalhar com fragmentos desta área, com regiões desta área, intervalos, para determinar a probabilidade a partir dessa ideia. A área embaixo da curva é 1. Então, se nós fizéssemos isso, tá certo? Muitas vezes não poderemos fazer, não será próprio fazer. Aqui eu estou forçando uma curva na mão, isso foi ligar os pontos, não é um ajuste, tá? Aqui meramente ligamos os pontos para demonstrar, inclusive encostei aqui no final, ó, eu passei aqui a curva, né? Errei a mão no desenho, passou para baixo, para valores negativos de probabilidade, não existe, né? Então é só para mostrar que é possível, muitas vezes, fazer uma curva ajustada aos pontos e daí trabalhar com a área embaixo da curva para calcular probabilidades. Respeitando esta noção aqui de que a probabilidade varia de 0 a 1, embaixo da curva tudo vale 1. A soma de toda a área vale 1. Pedaços da curva vão valer frações de 1. Tá ok? Se a minha variável é discreta, como nós vimos aqui no caso do número de drogas, basta que, para calcular as probabilidades, somar cada uma delas individualmente, né? Probabilidade de 0 drogas, probabilidade de 1 droga, de 2, 3, etc. Somo cada uma delas individualmente e a soma deve dar 1. Isso é fundamental, é a checagem, se eu estou com todos os eventos contabilizados. Se tudo soma 1, está correta, eu dei conta do escopo da variação, de todos, e portanto eu tenho tudo na mão. Se por outro lado, a minha variável é uma quantitativa contínua, eu posso lançar mão desta noção aqui de função matemática, para que embaixo da curva, calculando pela integral, tá certo? Esse símbolozinho aqui é da integral. Eu posso integrar é somar, nada mais do que isso. A palavra integrar quer dizer somar, só que é uma integração feita de uma maneira diferente do que a soma discreta, ela é feita na continuidade. Então, eu somo as áreas aqui de interesse e calculo probabilidade da mesma maneira. Então, suponham vocês que eu pegue aqui entre 2 e 4. Esta área aqui, entre 2 e 4, vai dar uma certa fração de toda a área da curva. Ela equivale à probabilidade que me interessa. Por que eu estou insistindo nessa coisa debaixo da curva? Porque daqui a pouco, lá para a aula seguinte, nós vamos ver curvas onde eu não vou mais somar as probabilidades dos meus dados. Eu vou pegar diretamente, eu vou transformar meus dados numa curva contínua e vou calcular embaixo da curva a probabilidade, em áreas que me interessam, que tenho interesse. Nós vamos ver isso hoje ainda, um exemplo disso. Vamos ver agora um outro tipo de variável, que é a variável que é aqui, gente? Tipo, parto, cesáreo e parto normal. Que tipo de variável é essa? Qualitativa nominal, tá certo? Entenderam aqui todos? Qualitativa nominal. Por que nominal? Porque cesariano é um nome de um tipo de parto. Parto normal é um nome de tipo de parto. Parto natural aqui, vou até usar a palavra natural para evitar normal, tem muitas conotações, né? Então, esse exemplo nós vimos na aula passada, que era do nosso amigo obstetra que queria fazer uma previsão dos seus ganhos. Ele tinha 2 partos, 2 gestantes em atendimento, e ele tinha perspectiva de fazer 2 partos e atender e fazer, portanto, um ganho variável de acordo com o tipo de parto que ele faria. Cesariano, R$2.000, natural, R$1.000. A probabilidade dele fazer um parto cesariano, sabidamente, pela história da clínica obstétrica, era de 20%. E 80% de fazer o parto natural, porque é o complemento para dar 1. Lembrar sempre disso, né? Se eu tenho 2 eventos possíveis, se um é 20%, o outro automaticamente tem que ser 80%. Não tem outra saída, né?
Pelo menos assim, do ponto de vista desta lógica. Haveria outros fenômenos intercorrentes, mas intercorrências não estão sendo aqui contempladas agora. E aí nós podemos calcular quanto ele poderia ganhar, né? Se ele fizer 2 cesáreas, ele ganha R$4.000. Se ele fizer uma cesárea e um natural, ele ganha R$3.000. E se ele fizer 2 partos naturais, ele ganha R$2.000. Nós lembramos a vocês que a combinação desses eventos, parto, tipo de parto, dará a ele, na verdade, cesárea e natural, 2 caminhos para percorrer. Ele pode fazer a primeira cesárea e o segundo natural, ou o primeiro natural e o segundo cesárea. Portanto, a probabilidade deste evento aqui é multiplicativa, né? Se eu fizer 0,2 vezes 0,2, eu tenho 0,04, ou seja, 4% de probabilidade dele fazer 2 cesáreas. De fazer uma cesárea e um parto natural, eu preciso somar as 2 combinações possíveis e eu obtenho aqui 0,2 vezes 0,8, 0,16, 2 vezes 32% de probabilidade dele fazer uma cesárea e uma natural. Este ponto aqui muitas vezes não é muito compreendido por vocês. Esta ideia de combinação, por que eu tenho que somar? Se elas são a mesma coisa, por que eu tenho que pôr 2 vezes? Porque é diferente começar pela cesárea e ir para o natural e vice-versa. O natural são 2 oportunidades diferentes. Porque um evento, por ser independente do outro, eles vão acontecer de maneira em sequências alternativas, né? Existem 2 alternativas. Então, para cumprir essas alternativas, eu preciso somar as 2 formas, os 2 caminhos possíveis de obter um natural e um cesáreo. Isso aqui, geralmente, muitas vezes não é aceito diretamente por vocês, tá? Por qualquer um de nós. Quer dizer, a primeira contato com esse tipo de situação não é contemplado. Muita gente calcula isso sem levar isso em consideração. E aí fica faltando um pedaço, né? Não soma 1. Percebem, não? Se eu fizesse só uma vez 16 aqui por cento, não somaria 1. Eu não estaria contemplando todo o espectro de variação. Todas as alternativas possíveis de combinação. Então é importante lembrar que para somar 1 aqui eu preciso contemplar, porque são diferentes, são ordens diferentes. Mas o efeito é igual, mas a ordem é diferente. Eu preciso somá-las então, tá? Por quê? Porque eu poderia perguntar assim, eu quero fazer primeiro uma cesárea. Qual é a probabilidade de fazer primeiro uma cesárea e depois um parto natural? 16%. Mas como eu estou dizendo, eu quero ganhar R$3.000, tanto faz a ordem. Então depende da pergunta, eu tenho uma probabilidade ou outra, tá? Então vamos pensar um pouquinho nisso, mas aprofundem um pouco isso, porque geralmente passa batido essa percepção, todo mundo achou que entendeu e depois na hora de fazer isso na prática não está entendendo porque está multiplicando por 2 ali, esta mesma situação que parece igual, mas não é. Ok, então está aqui. Então nós temos já um quadro de perspectiva de como vai ser o ganho do nosso amigo obstetra. Se eu colocar isso da forma gráfica, como uma distribuição de probabilidades, reparem aqui que nenhum parto cesáreo, que o cesáreo é o nosso interesse, o nosso sucesso será se ele fizer 2 cesáreas, né? Porque ele vai ganhar mais. Então, nenhuma cesárea é 64% de probabilidade. Uma cesárea, 32%. E 2 cesáreas, 4%. Reparem que esse tipo de gráfico também é assimétrico aqui, né? Ele começa com as probabilidades mais elevadas com os números mais baixos, ou seja, 0 cesarianas. E a probabilidade mais baixa com o número de eventos de sucesso mais elevado, que é 2. Esse tipo de distribuição aqui tem um nome especial chamado binomial, que nós vamos ver hoje um pouquinho mais, tá? Mas reparem que ela é assimétrica neste momento, porque nós temos apenas 2 eventos em curso. Então, os 2 eventos fazem com que essa distribuição fique fortemente assimétrica à esquerda, com alta probabilidade de não acontecer nenhuma cesárea, né? 64%. Ok, esse gráfico é possível de ser feito no Minitab. Tentem fazer na aula prática hoje, reproduzir esse tipo de gráfico, não só pelo gráfico, mas porque ele faz a conta para você também. Isso vai ser mais importante quando tiver 10 eventos, por exemplo, 100 eventos. Né?
Nós falamos também um pouco dessa ideia de valor esperado, de média, né? De esperança. São termos que refletem o quê? A expectativa do acontecimento central. Aquilo que vai acontecer com mais frequência, né? Muitas vezes eu não posso calcular a média verdadeiramente, mas eu posso calcular uma estimativa de esperança, de que aconteça naquela região o evento, né? Então, no nosso caso aqui, essa esperança, para um fenômeno discreto, né, é dado pela somatória do valor de cada evento vezes a probabilidade daquele evento ocorrer, daquela combinação ocorrer. Se fosse um fenômeno contínuo, se eu pudesse passar uma curva, uma função matemática contínua, eu também lançaria a mão apenas da integral usando a função de x, que seria um ajuste daqueles pontos, né? Outro conceito que vai ser recorrente para nós é o desvio padrão. Tudo que nós vamos fazer tem uma esperança, uma média, mas tem uma variação em torno desse valor médio, dessa esperança, que é muito importante. É aí que entra a estatística. É no desvio padrão, na variância... Ó, o Iago está lá? Tá... Bom dia. Eu queria apresentar o nosso monitor, o Iago. Depois a gente faz uma apresentação mais formal. Muito bem. A variável, então, a variação, vamos chamar a variação primeiro, em torno da média, é o fenômeno que mais nos importa na estatística, porque os dados, os nossos pacientes não têm um comportamento único, não são clones, né? São pessoas que respondem diferentemente à medicação, intervenções, a própria história natural da doença varia. Então, a variação é o nosso interesse. Portanto, eu preciso aprender a calcular variâncias no caso, ou variações, dependendo da situação, em torno do valor esperado, do valor médio. E aqui, para esse caso, nós temos que a variância, como sempre, é a diferença de cada medida menos a média ou a esperança ao quadrado e agora vezes a probabilidade daquele evento x. Somo isso e eu vou ter então a variância, tá? No fenômeno contínuo, eu vou aplicar a função de x e não o valor individual mais, né? Quer dizer, a função de x é a diferença individual. E desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então isso aqui só para recordar, que nós vamos bater nisso daqui para frente, vamos falar muito de variância. Vocês precisam estar claro que é sempre a diferença de cada valor da média ao quadrado e o desvio padrão é a raiz quadrada deste resultado, né? Muito bem. Vamos tomar o nosso exemplo e vamos calcular a esperança de ganho do nosso obstetra. Porque, por enquanto, eu sei que ele pode ganhar 2.000, 3.000 ou 4.000 reais fazendo 2 partos, né? Mas qual a esperança, qual a expectativa ali mais provável? Qual é a média de ganho que ele vai ter esperada, né? Basta que eu faça aquela continha. Para cada ganho, 4, 3 ou 2.000 reais, para cada tipo de ganho, há uma probabilidade acoplada. Então, se eu fizer esta multiplicação, 4.000 vezes 4%, 3.000 vezes 32%, 2.000 vezes 64%, eu tenho um resultado aqui somatório de esperança de ganho de R$ 2.400. Aí vocês vão perguntar assim, mas como é possível ele ganhar R$ 2.400 se ele vai fazer um parto a 2.000 ou um parto a R$ 1.000? Ou um parto natural a R$ 1.000 e o cesárea a 2.000? Nenhuma das combinações dá esse valor. Certo? Portanto, esse é um valor teórico. O valor central, a média, a esperança, não precisa necessariamente existir. Ele é uma referência de centro. E por que eu calculo isso se ele não existe? Porque em torno dele varia o meu fenômeno. É em torno de uma média. Por isso eu preciso do desvio padrão. Por isso a gente calcula a variação, a variância, desta maneira como foi proposto, né? Cada medida menos a média ao quadrado vezes a probabilidade daquele evento. Somo e obtenho aqui, no caso, a variância é 320.000 reais ao quadrado. Aí vocês se perguntam, 320.000 reais ao quadrado, como é que isso se conjuga com R$ 2.400?
é difícil raciocinar ao quadrado, evidentemente não estamos trabalhando com o quadrado. É preciso extrair a raiz para obter o valor natural de volta, em reais, e não em reais ao quadrado. Então, se nós extrairmos a raiz quadrada, obtemos deste valor aqui da variância, obtemos R$ 565,69, que se vocês fizerem a conta, vai dar mais ou menos em torno de R$ 1.900 a R$ 3.000. Tá certo ou não? Diga. Para calcular a expectativa, poderia ser feito de outro modo? Eu pensaria da seguinte forma. Tem 20% de chance de ser cesárea. Então, em 2 partos, eu poderia pensar que, em média, 0,4 é cesárea e 1,6 normal. Então, 0,4 vezes o ganho de 2.000, mais 1,6 normal de 1.000, daria o mesmo valor. Tá certo? 80%, está dizendo? Isso, 80%. Uhum. 80% Você está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, eu acho. Não exatamente, só colocar as mesmas contas. Pode, mas está mais ou menos a mesma lógica, porque é probabilidade aplicada ao valor. Estou pegando, assim, vai ter 2 partos, certo? 2 partos. Então, se eu dividir em média os partos, posso pensar que 0,2 de 2, então, em média, 0,4 partos seriam cesárea, e 1,6 partos seria normal. Se eu fizer 0,4 vezes o ganho de uma cesárea, 0,4 vezes 2.000, mais 1,6 vezes 1.000, dá o mesmo valor. Tem, mas no final das contas você está fazendo um intermediário diferente, mas é o mesmo para o raciocínio, porque está usando a mesma probabilidade. Então 0,4 é 40%, é 4% dos partos. Se você fizer isso aqui, você está só desmontando isso aqui e remontando. Você fez a mesma coisa, você está usando a mesma lógica, porque você está partindo do mesmo princípio, né? Eu só fiz a conta em reais ali antes. Você fez depois. Eu fiz aqui mais mastigado o processo. Você está pegando, você parte do parto puro, depois aplicou o dinheiro nele. Aqui eu já apliquei o dinheiro, já fiz as contas antes. Mas é a mesma lógica. Tá certo? A ordem dos tratores não altera o viaduto aqui, né? Oi? Mas a variância não ia mudar se você não fizesse para um? A variância? Que ele está falando de fazer o valor esperado para um parto só e depois multiplicar. Se fizesse a variância... Não, a variância é dos dois, o fenômeno tem 2 eventos. Eu não posso calcular um evento só porque não teria sentido. Mas não era isso que ele acabou de falar? Ele está somando, ele soma depois. No final ele pega 2 partos, em 2 partos ele calcula qual a probabilidade de... qual a fração de partos que é cesáreo. E depois qual a fração de partos que é natural. Só que ele remontou em ordens diferentes. Eu preferi partir do dinheiro, que é o meu foco, é o dinheiro. Eu parti do valor da soma e não dos reais, para depois calcular a probabilidade daquele evento acontecer. E aí somo tudo e dá a média. É a mesma coisa, você está só desmontando em ordens diferentes. Tá bom? Talvez um pouco mais complicado só. Porque o dinheiro aqui é o foco. Oi? A esperança, ela é o ponto central. Para eu saber a variabilidade do fenômeno, porque aqui, lógico, eu sei que ele vai ganhar entre 2.000 e 3.000 com grande chance. A maior probabilidade dele fazer dinheiro é entre 2.000 e 3.000 reais, porque se eu somar 64% e 32% dá 96% de chance. Então eu já sabia disso. O ponto é, quando eu tenho um fenômeno que tem muito mais eventos do que 2 partos, eu vou trabalhar com... é muito mais difícil perceber essas combinações. Próximos slides vai me mostrar a vantagem de calcular isso. Mas a esperança é o ponto central em torno do qual eu tenho uma variação. Tá certo? Esta brincadeira aqui com dois eventos é para a gente perceber a natureza do fenômeno. Eu tenho uma tendência central de 2.400, mais ou menos 565 para cada lado. Que dá mais ou menos os nossos 2.000 a 3.000 reais. Tá? Ou seja, no primeiro desvio padrão, eu tenho a grande chance de acontecer o evento real, né? Quando ele for para a clínica obstétrica, passar a semana dele de plantão, ele vai acabar fazendo em torno de 2.000 a 3.000 reais mesmo. Tá? Quer dizer, eu tenho uma alta, já sabia disso. Com 2 eu já sabia disso. Quando eu puser 100 eventos, 100 partos, eu começo a ter problemas. Para calcular isso na mão. Que é o que nós vamos mostrar no próximo slide. Que agora eu vou para 3 partos. Eu vou aumentar só um parto na minha semana de atividade, né? Então tá aqui. A ideia do centro você entendeu? O centro é um centro teórico, de referência.
Por que eu uso o centro? Por que existe o centro? Porque em torno dele há a variação que me interessa. A faixa de variação depende de um centro para eu poder colocar. Se eu não tiver o centro, como é que eu coloco a variação? Então o centro é necessário para referenciar. Ele não existe de fato. Ele é um centro teórico. Porque ele não vai ganhar R$ 2.400 nunca. Né? A gente pode brincar que ele vai fazer desconto, ele vai cobrar por fora, mas não é... Levando a sério a proposta inicial, a premissa, ele nunca vai ganhar 2.400, ele é teórico. Mas ele é a referência para que eu aplique a variação em torno dele. O que existe é a variação e não o centro. A mensagem principal da estatística é essa. Não existe o valor central, não existe a média. Existe a variação em torno da média. Você nunca vai pegar um paciente, ou vai pegar raramente um paciente que esteja perto do centro. Você vai pegar geralmente muita variação em torno do centro. O centro é importante para localizar a variação. Tá bom? Vamos ver que isso vai ficando claro à medida que os exemplos ficarem mais pertinentes. Esse é um exemplo bobinho, né? Ele é simples. Mas é para vocês manipularem com 2 para depois a gente complicar. Ok, opa, não era essa a ideia. O que há agora? Ah, tá aqui. Bom, vamos então passar para 3 partos agora, tá certo? Com as mesmas características, 20% de probabilidade de ocorrer cesárea, 80% de ser parto natural. E aí o nosso obstetra pergunta, qual a chance de fazer 3 cesáreas? Qual é a probabilidade de fazer 3 cesáreas? Qual é a de fazer 2 cesáreas? Ou de fazer nenhuma, né? Eu posso montar a minha ideia agora sob a forma de um gráfico dessa natureza. O caminho das combinações pode ser sob a forma arbórea, né? Uma árvore que vai se abrindo, de probabilidades. Facilita bastante a visualização agora, né? Para construir as combinações, 3 cesáreas, 2 cesáreas, tem que localizar aqui, 2 cesáreas. Eu posso usar esse caminho. Então, primeiro parto pode ser cesáreo ou pode ser natural. O segundo parto pode ser cesáreo ou natural. Se for natural, pode ser cesáreo natural. E assim por diante. Esse é um jeito simples de visualizar a combinação. Agora imagine que eu multiplique isso aqui para 10 partos, 100 partos, 1000 partos. Vocês já viram como explode essa árvore? Rapidamente? Não precisa nem chegar a 1000. Com 10 já vai ficar bastante difícil de trabalhar essa árvore. Né? E depois sair contando à mão quais são as combinações repetitivas, né? As que tem 2 cesáreas, por exemplo, 1 cesárea, que elas se repetem, tem várias combinações diferentes. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, não tem? Sim, tem. A análise combinatória. A análise combinatória me permite obter esses mesmos valores aqui, ou me obter as somas das combinações, né? De maneira mais simples, tá? Aqui eu tenho 2 cesáreas aqui, ó, 2. Então eu tenho 3 jeitos de fazer 2 cesáreas, 3 caminhos. Temos 3 jeitos de fazer 1 cesárea apenas. Mas se eu fizer isso para 10 indivíduos, para 10 eventos, vai piorar muito a minha capacidade de definição. Dá para fazer, mas é um trabalho talvez pouco útil, né? Melhor lançar mão de uma técnica matemática para isso. Aqui só para mostrar a curva para vocês dessa distribuição de novo. Com nenhuma cesárea, um pouco mais de 50%, 1 cesárea, 35% por aí, 2 cesáreas perde 10% e 3 cesáreas apenas 0,8%. Isso aqui é uma distribuição ainda assimétrica, com a grande probabilidade dos eventos ocorrerem em menor número de cesáreas. 0 cesáreas é a maior probabilidade, tá? Porque é multiplicativo, então o meu interesse fica aqui embaixo, né? É a menor probabilidade, já que ela é também a menor probabilidade de ocorrência. Muito bem, pegamos aqui aquele mesmo gráfico de árvore lá, de decisão, e agora traduzimos dessa maneira em probabilidades. Aqui, ó, ficou fácil, né? 3 cesáreas é 0,2 ao cubo, não é? Cesárea, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, e dá 0,008. Aqui, de novo, 2 cesáreas, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8, dá 3,2%. Mas há 3 jeitos, 3 maneiras
de combinar esses aqui, 2 cesáreas e um parto normal. Então tem que somar este, dá quase 10%. Tá bom? E daí por diante. Então, o que nos interessa é chegar na combinatória. Que a combinatória que é a mágica para nós realizarmos mais facilmente esse cálculo. Tá bom? Vocês aprenderam isso no colégio e tiveram que saber um pouco disso, de arranjo, permutação e combinação, para chegarem até aqui, não é verdade? Então, antes, vocês tiveram que aprender todo um conjunto de técnicas e de enunciados mais complicados do que esse. A aplicação nesse caso aqui é só para fazer combinação. Então não vai ter arranjo, não vai ter permutação nesse momento, para nós trabalharmos, tá certo? Só combinação. Combinação é o mais fácil, acho que dos 3, porque não importa a ordem, e eu tenho apenas que saber que a combinação de N eventos X a X, né? No caso aqui seria N partos de tantas cesáreas em cada conjunto. Então, combinação de 3 partos, 2 a 2 cesáreas. Aí eu faço a conta dessa maneira, muito simples. N fatorial, quer dizer, o número de eventos fatorial, sobre o número de interesse, de sucessos fatorial, vezes N menos X fatorial. Então é bem simples essa conta. Precisa decorar? Não. Não precisa decorar, nós não vamos fazer isso na mão. Nós vamos trabalhar isso sempre conceitualmente, ou seja, no computador a gente realiza as contas. No Minitab a gente faz as contas. Mas é importante saber por que o que está por trás. O que está por trás é uma análise combinatória, tá? Então aqui no caso de 3 partos, 2 cesáreas, essa conta fica simples, né? 3 fatorial, 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial. Então eu tenho 3 combinações possíveis de 2 cesáreas em 3 partos. E eu tenho que somar essas probabilidades. O importante aqui, a mensagem é, eu preciso fazer essa conta porque eu preciso somar. É o mesmo impacto, é o mesmo fenômeno para mim. 2 cesáreas e 1 natural, tá? Então vamos lá. Se nós pegarmos agora aquela tabela de novo que nós fizemos e representarmos por expressões simbólicas, né? Basta multiplicar pelo valor, o valor da probabilidade do evento de interesse, que é P, e no geral eu fico com essa formulação aqui, ó. 1 menos P é o fenômeno de não interesse, parto natural. Então aqui as várias combinações estão expressas aqui, as probabilidades daquele evento combinado, daquela combinação. Se eu juntar tudo agora, então a P de 3 cesáreas é 3 ao cubo, né? É 0,2 ao cubo. E de 1 cesárea, eu uso aqui 1 cesárea. Eu tenho que multiplicar por 3, que são 3 combinações possíveis, com o mesmo resultado na prática, né? De 1 cesárea. Então 3 vezes 0,2 elevado à primeira, vezes 1 menos 0,2, que é 0,8, elevado à segunda. Vocês devem lembrar disso, devem ter feito isso de várias formas, né? No passado. Porém, não adianta nem lembrar, porque é importante entender agora. Não só lembrar, mas entender por que eu estou fazendo essa multiplicação, porque eu estou levando em consideração as 3 combinações, tá? Ok. Dado isso, chegamos a uma fórmula geral da distribuição binomial, que é a distribuição, todo o tempo aqui eu estou trabalhando com um fenômeno que se chama binomial, tá certo? Esta fórmula geral é a mesma que nós vimos lá para trás, né? A probabilidade de um evento X, ou de uma combinação X, né? De N eventos em X a X é igual a P elevado a X vezes 1 menos P N menos X, tá bom? Então essa é a fórmula geral. Não vai ter repercussão prática saber essa fórmula dessa maneira, mas é sempre interessante entender que isso agora se aplica a qualquer N. Se eu quiser um N de 100 partos, eu posso calcular por aqui com muita facilidade. Usando uma calculadora, ficaria fácil calcular, né? Sem fazer as combinações na mão, que é isso que é importante. Fazer aquelas combinações na mão fica pouco prático, né? Ok. Então, a distribuição binomial, vamos falar sobre ela hoje, né? Para começar. Aqui apenas matando as continhas para vocês, né? Como é que ficaria para cada uma das perguntas feitas, né? 3 cesáreas, 2 cesáreas, 1 cesárea, 0 cesáreas. Então, essa aqui é a forma final deste cálculo, né?
Muito bem. Na distribuição binomial, ela tem dois parâmetros que a modificam. Parâmetro é aquele número, aquela constante modificadora, né, do meu fenômeno distributivo, da distribuição, da função matemática, se quiserem. No caso, a esperança, que é aquela ideia de média, de valor central, nada mais é do que o número de eventos vezes a probabilidade do evento ocorrer. Tá? Então, por exemplo, a ideia... Como é que você chama mesmo? O Guilherme, ele estava trabalhando nesse nível aqui, antes. Se eu tenho dois partos, né, que vão acontecer, e a probabilidade de cesárea é 0,2, qual é a média de partos cesáreos que eu vou fazer? 0,2 vezes 2, que é 0,4. Existe 0,4 partos? Eu começo um parto e vai ficar 1,6 natural e 0,4 cesárea. Quer dizer, no final é cesárea? Não dá, né? Se ele começou natural, se ele começou um parto vaginal e ele virou um parto cesárea, é parto cesáreo. Né? Não é mais parto vaginal. Não dá para ser um pedaço. Então esse 0,4, percebam que como ele é teórico. Como é que você chama lá? Caio. Ricardo? Caio, desculpa, Caio. Então o Caio, tem que falar alto. Caio também não estava entendendo o valor central, né? Fica menos inteligível agora, né? Como é que eu posso falar que a média de partos cesáreos é 0,4 partos cesáreos? Por que tem essa distorção? Porque o N está muito pequeno. Para que eu expresse um número de partos cesáreos, pelo menos tem que ter 5, né? Teria que ter 5 eventos, 5 partos para poder aplicar esse 0,2. Para aí ter uma expectativa de 1 parto cesáreo em 5. Concorda? Então a média é bem teórica, a esperança é muito teórica. Especialmente quando eu estou lidando com um número tão baixo assim. 2, 3 eventos é muito pouco, né? Para expressar uma probabilidade tão baixa de 20%. Por isso que nós temos que buscar amostras com valor de N, né, representativo. Ou seja, que eu possa expressar todas as probabilidades de eventos que compõem aquele fenômeno. Tá? Mas aí tudo bem, é o que é nesse momento. Vai melhorar. Nós vamos aumentar os N's agora para poder tornar os exemplos mais realistas. E a variação, como é que é calculada a variação na distribuição binomial? A variância é muito simples, não precisa fazer aquela continha toda que a gente fez lá. Cada medida menos a média, o quadrado, etc, etc. Eu pulo tudo isso e vou direto aqui, ó. A variância é o número de eventos, N, vezes a probabilidade do evento de interesse, vezes 1 menos a probabilidade de interesse, que a gente chama de Q, NPQ. Tá bom? Então tá feito. Já temos como calcular a esperança na binomial e a variância. Diga. Por que a variância é NPQ? Por que isso é igual ao que tinha sido calculado antes? Se você pegar e desenvolver aquele conjunto, você vai perceber que eu posso retirar aquelas contas intermediárias, porque tudo se simplifica neste nível. Não é um pulo, isso aqui é só a partir daquela formulinha da variância, você vai chegar nessa aqui. Aqueles intermediários são desnecessários. Se eu puser as coisas, se eu puser em evidência, sabe, fizer a aritmética disso, eu chego nesta fórmula simples, eu simplifico para isso. Então é uma propriedade bem elegante, né? Simplificação de aritmética serve para isso, para reduzir, né? Eu reduzo um trambolho numa conta simples. Se for colocando em evidência essas continhas, aquelas contas, quer dizer, se você for colocando a simplificação aritmética, chega numa fórmula simples dessa. Tá bom? Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Não pode confundir. Aqui no caso, o NPQ é variância. A raiz quadrada é o desvio padrão do NPQ. Tá bom? Então, a distribuição normal tem dois parâmetros que que modificam. Então, o que modifica de fato a distribuição binomial? O número de eventos e a probabilidade do evento de interesse. Com N e com P, eu faço várias curvas diferentes de binomial.